Começamos a live de hoje com um tema que eu tenho certeza que vai pegar lá no fundo do seu coração. E eu confesso que eu estava vindo para cá pensando em qual seria o tema da live, porque eu sempre trago algo a respeito de vivências, tanto das mulheres com quem eu convivo, as minhas mentoradas, enfim, quanto vivências da minha própria vida. Então aconteceu algo agora, enquanto eu estava vindo para o meu espaço para iniciar a live, eu assim, e é exatamente isso que eu vou trazer para essas mulheres. Porque muitas vezes, você que está aí, esqueceu do seu potencial, do seu próprio valor. E precisa vir alguém te relembrar do seu próprio valor, do seu próprio propósito, daquilo que você veio fazer no mundo. E essa pessoa é a pessoa que é responsável por nos tirar do nosso casulo. Sabe aquele momento que tu tá ali contigo mesma, dentro daquele momento só teu, que parece que tu não quer conversar com ninguém? É um momento de reconexão interna, um momento em que tu precisa ressignificar algumas coisas que tu passou, algumas coisas que tu tá vivendo dentro desse teu momento. Mas chega alguém que fala assim, mulher, sai desse casulo, te levanta, que é hora de tu mostrar todo esse teu potencial. E a mulher, ela fica naquele movimento de, mas será? Eu tô aqui, tá tão gostoso ficar aqui na minha zona de conforto, no meu casulo, aqui eu tô protegida, tô sem críticas, tô sem fatores externos, tá só eu comigo mesma, tá tão gostoso ficar aqui. Sabe por que tá gostoso ficar aí dentro do teu casulo? Porque tu nunca entrou nesse casulo. É algo que tu queria tanto, esse reencontro contigo mesma, que quando tu realmente entende que tu precisa olhar pra dentro de ti, tu não quer mais sair dali. É como se fosse assim, meu Deus, eu encontrei a pessoa perfeita, que é quem um reencontro contigo mesma, é o espelho. E quando a gente tá imersa nesse casulo, imersa nesse mundo de reconexão, de entender os movimentos que acontecem dentro de ti, tu não quer sair dali, tu quer ficar ali dentro do teu casulo, porque ali tá confortável, tu tá com a pessoa que tu mais ama, que é tu mesma. Mas sabe quando tem aquela pessoa que você conhece, que você confia e que está ao seu lado e diz assim, bora, hora de sair desse teu casulo, já ficou tempo suficiente aí. Hora de mostrar tudo que tu veio fazer nesse mundo, hora de botar esse teu potencial pra fora. E essa pessoa é a pessoa que vai nos tirar dali à força. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que as nossas asas de borboleta que estão sendo feitas dentro do casulo, elas não estão prontas. Mas precisa vir alguém de fora te dizer que tu já tá pronta, que está na hora de tu sair, que tu já tem condições de voar, que tu já tem condições de bater as tuas próprias asas. Porque são as tuas asas e não a do outro. Porque essa mulher que tá dentro do casulo, ela passou muito tempo olhando para fora, olhando para o que o outro estava fazendo, porque a grama da vizinha é assim, porque a vizinha tem isso, porque o outro tem aquilo. E ela esqueceu de olhar para ela. Então chega um momento que ela não quer mais olhar para ninguém. E essa mulher, ela entra num paradoxo de 8 a 80. Ela não consegue ainda equilibrar. Ela não consegue entender que existe um meio termo dentro desse reencontro. Então, quando vem alguém e nos tira desse lugar, nos joga para esse mundo de novidade, é um mundo novo, tu não sabe o que te espera. Tu só confia em Deus e vai. E se tem aquela pessoa para pegar na tua mão e dizer assim, sai daí agora, estou te tirando desse lugar agora, seja uma amiga, seja uma parente, seja quem for, vai ter alguém que vai te puxar e dizer, levanta mulher, sai desse casulo, Deus já ficou tempo demais aí, é a tua hora de brilhar, é a tua hora de olhar para dentro de ti, porque se tu não percebeu ainda, alguém vai te tirar dali. Mas a pessoa só vai te tirar porque ela realmente está enxergando algo que tu não está enxergando mais. E quando tu entra nesse casulo, é como se tu quisesse enxergar.
Não, eu vou ficar aqui porque aqui é onde eu consigo ver até onde eu posso ir. Mas realmente, para te conseguir ver além, precisa de alguém mais alto. Porque tu muitas vezes consegue ver só o que tá aqui na tua frente, só o que tá reto. Mas vem alguém e fala, fulana, vem aqui que eu consigo enxergar um pouco mais. Vem aqui comigo, vamos junta, vai, eu confio em ti. Tenham pessoas ao seu lado que vão te apoiar e que vão estar ao teu lado de forma genuína, te apoiando nas tuas decisões, porque as decisões são tuas, não são delas, não são do outro. Mas são decisões que muitas vezes tu só precisa de alguém te dizendo, vai, tu é capaz, vai, confia no teu próprio potencial. E é por isso que eu trago essa palavra tão forte hoje, levanta mulher. E essa palavra é para muitas mulheres que precisam perceber que está na hora de levantar. Parar de se sentir pequenas, parar de se sentir que não são merecedoras, que não enxergam o próprio valor. Porque outras pessoas estão enxergando. E essas pessoas estão sendo espelho para ti. E não um espelho de tu perceber que, putz, por que eu não tô no mesmo momento? Muitas mulheres hoje acham que estão atrasadas para alguma coisa. Eu tô atrasada para ter filho, eu tô atrasada porque o meu relógio biológico tá batendo, porque eu não tenho um relacionamento, porque eu não tenho um namorado, porque eu já tenho 35 anos e não tenho filho. Muitas mulheres estão achando que estão atrasadas para algum momento da sua vida e a vida é só delas. Não é de mais ninguém. E esse atraso, ele é único e exclusivamente baseado numa comparação daquilo que tu idealizou da vida da pessoa, porque tu não sabe o que ela tá passando. Tu não sabe o que vive por trás de uma rede social. Tudo que tu pensa e cria na tua cabeça a respeito da vida do outro, tu tá tão preocupada que tu não tá olhando para as tuas próprias falhas. E não tô falando de julgamento de, eu tenho que olhar porque eu sou culpada disso, aquilo. Não estamos falando de culpa, julgamento de culpa, não. Mas e sim, ficar olhando para o outro ao invés de olhar para si na sua própria edificação. Naquilo que você pode melhorar como pessoa, como profissional, como esposa, como namorada, como colega de trabalho. Ao invés de ficar apontando só defeitos dos outros que muitas vezes tu nem conhece. Sabe uma coisa que acontece muito no Instagram, que é prejudicial e que grande parte das mulheres sofrem com isso? Quem é muito assídua na rede social é o tal do compartilhamento. Porque às vezes o compartilhamento, ele é algo benéfico. Show! Mas a mulher que trabalha com rede social e que ela começa a ver a quantidade de compartilhamento que tem em um determinado post, essa mulher, se ela não está muito bem segura de quem ela é, se ela não está muito bem enraizada naquilo que ela acredita, o que ela entende? Meu Deus, estão compartilhando porque estão falando mal, estão falando alguma coisa. Essa mulher, ela automaticamente acha que os outros estão julgando a vida dela, que os outros estão falando dela. Porque ela esqueceu de olhar para ela. Porque o que os outros vão falar, gente, vão falar. Vão falar. Independente do que tu postar, as pessoas vão falar. Elas vão falar. Tive que aumentar aqui a luz porque tava baixando. Independente do que você faz na rede social, as pessoas vão falar. Se você posta a sua vida pessoal, as pessoas vão falar. Se você posta o seu trabalho, as pessoas vão falar. Se você posta que você é mãe de pet, as pessoas vão falar. Se você posta o seu filho fazendo alguma coisa que a pessoa julga errado, as pessoas vão falar. Gente, as pessoas vão falar independente do que tu fizer da tua vida. Por isso que tu tem que se levantar e viver o teu propósito, viver aquilo que Deus te chamou para viver. Se Deus te chamou para viver na direção X, segue e vai, não olha para os lados. Esteja de mão dada com aquela pessoa que acredita em ti, que confia em ti, que te apoia, que está ao teu lado. Mas não pense nos julgamentos dos outros, porque os outros são só os outros. Você precisa estar firme primeiro na sua espiritualidade com Deus, firme na mulher que você é, na mulher que você quer ser, na mulher que você está sendo e está sendo edificada, e não no que os outros vão falar.
porque já houve um momento que essas mulheres estavam muito preocupadas com o que os outros estavam falando. E essas mulheres hoje criaram a consciência de que não, elas só precisam olhar para dentro delas. Não é olhar, estou rezando estou fazendo orações, rezando, enfim, como vocês querem usar a expressão, para achar um marido, para achar um namorado ou por um novo trabalho. Ao invés de ficar pedindo para Deus isso, fazendo orações, focando em algo que tu quer receber, foca em ti. Como eu consigo servir alguém? Você consegue hoje ser a pessoa que você deseja receber? Você quer um namorado, você quer um marido, mas você já é a pessoa que você busca? E eu até já dei um exemplo uma vez, não lembro se foi em alguma live ou se foi numa das aulas das mentoradas. Que tem uma moça que eu conheço que ela sempre queria um padrão de homem muito alto que ela tinha. E eu ficava pensando, eu com o meu conhecimento sistêmico, assim, nossa, mas ela quer um padrão de homem que esse homem não vai olhar pra ela. Porque esse homem tem um outro nível de exigência. E assim sucessivamente são as pessoas. As pessoas estão sempre em busca de algo que elas idealizaram na cabeça delas. Ai, porque eu quero um emprego X, porque lá eu vou ser feliz. Eu quero um relacionamento X, porque lá eu vou ser feliz. E esquece de olhar pra si. Tá, mas tu tem a capacitação pra ter o trabalho X? Tá, mas tu é a mulher que hoje, a pessoa que tu busca vai querer? Gente, expectativa, realidade, vamos ser coerentes. Você tem que focar em si mesma. E aqui eu esqueci o meu chinelo, não trouxe meu chinelo, mas ele tá ali, porque agora é a hora da chinelada. Para de focar no que você quer, foca naquilo que você é e que você quer ser. A partir do momento que você focar em ti mesma, e eu não tô dizendo para ser egoísta, não, mas focar em você crescer, focar em se espiritualizar, em se tornar uma mulher melhor, em servir, em guiar, ajudar, servir e transformar outras pessoas, automaticamente a sua vida vai ser transformada. Porque você não tá mais olhando pro outro, você tá olhando para ti mesma, pros seus defeitos, para suas qualidades. Todos nós temos nossos defeitos, nossas qualidades, que não são nem, eu não quero nem falar qualidades, mas que são coisas boas que a gente tem para transmitir pro outro. Então eu quero que hoje você reflita agora profundamente o que você está entregando. O que você está entregando no seu trabalho, o que você está entregando no relacionamento, o que você está entregando nas suas amizades, o que você está entregando. Você está entregando quem você é ou você está entregando a antiga versão de você? Você está entregando já aquilo que você se tornou, que você não é mais um ano atrás? Ou você ainda está se mascarando para agradar outras pessoas que hoje não fazem mais nem sentido para você? Então levanta, olha para frente, quebra esses padrões que tu mesma criou na tua própria vida ou para a tua própria vida, daquilo que tu é, daquilo que tu quer ser, daquilo que tu busca. Seja coerente, real naquilo que tu queres. Vá em luta daquilo. Mas antes de ir em busca de algo, busque a si própria. Busque a si mesma. E eu vou trazer algo muito pessoal aqui para vocês. Hoje, a mulher que eu me tornei mergulhada nesse mundo, não só no mundo de guiar outras mulheres, mas no mundo de autoconhecimento, ela fez eu mudar tantos hábitos na minha vida. Inclusive hoje, quando eu encontrei uma amiga antes de vir pra live e ela falou, tu não tá mais tomando café, eu falei, não tô mais tomando café preto. Eu tomava mais de 1 litro de café preto por dia, gente. Vocês têm noção do que é 1 litro de café? Você tem noção de café preto? Eu falei, não tô mais tomando. E não sinto mais falta. E se tu me disser hoje assim, ó, não, agora, Nai, acabou o teu propósito, tu pode tomar o café preto. Eu não consigo. Porque não está mais alinhado ao meu espírito. A algo que eu mudei. Porque eu quebrei um padrão de vício muito grande meu. Um vício totalmente da carne, que era o café preto. Gente, eu tomava muito café preto. Era viciada mesmo. Às vezes eu nem tinha vontade de tomar, pois eu ia lá e eu tomava. E quando a gente percebe que alguns hábitos e comportamentos não fazem parte mais de quem nós somos, tudo muda ao nosso redor. Porque, primeiro, a gente começa a perceber que nós somos fortes.
fortes com a gente mesmo, tá? De quebrar padrões enraizados, de quebrar crenças sobre vou conseguir ou não vou conseguir. E quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que a gente é muito maior do que a gente imaginou ser. E aí tu se edifica espiritualmente, porque tu percebe que tu evoluiu, que tu cresceu. Tu lutou contra ti mesma, não contra ninguém. Essa rixa que existe entre as mulheres, eu não sei por que criaram, tá? Porque assim, ó, a rixa é tu contigo mesma, minha filha. É tu contigo mesma. Tu hoje é melhor do que a mulher que tu era um ano atrás? Maravilhosa! É isso! É sobre isso! Ou tu preferia a tua versão de 5 anos atrás? Tenho certeza que não, porque nós estamos na vida pra isso, pra evoluir. Se tu preferia a tua versão de 5 anos atrás, tu tá vivendo errado. Desculpa falar, mas é verdade. Se hoje você não é mais orgulhosa da mulher que você já é e que você já se tornou de 2, 3 anos atrás, alguma coisa tá acontecendo. Algum padrão tá sendo repetido aí que tu não tá enxergando. Porque sim, somos pecadoras, somos falhas, mas temos a plena consciência de querer ser mulheres melhores. E o que você tem feito hoje para ser uma mulher melhor? E eu tenho uma amiga, acho que ela tá na live, tenho uma amiga maravilhosa, que ela me mandou uma foto esses dias das coisas que ela tinha botado de meta na vida dela. Ó, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu assim, maravilhosa! Que lista é essa? Dela assim, ai, lista pra sempre melhorar. E eu achei isso tão lindo. Um beijo pra ela, não vou falar quem é que ela tá aí na live. E eu achei isso, ó, até tá arrepiada, ó. Eu achei isso tão grandioso, primeiro porque ela compartilhou comigo. Segundo, que nós estamos alinhadas em crescer. E segundo, que é tão bom ver uma mulher tomando as rédeas da própria vida, de que realmente assim, ó, isso aqui eu tenho que dar uma melhorada, mas isso aqui já tá bom, vamos aperfeiçoar. É tão bom tu ver, assim, ó, eu sou boa nisso, no que você é boa. Porque a gente está sempre aqui, ó, na chibatada. A gente está sempre se autoflagelando. Putz, eu fui ruim nisso. Putz, tá ruim isso aqui. Mas no que você é boa? Porque você é boa em muitas coisas e ninguém tá te falando. Então eu quero que você hoje olhe pra frente do espelho, vá na frente do espelho quando terminar a live e fala assim, ó, eu sou boa nisso aqui. Isso aqui eu sou top. Não quero saber o que tu não é boa. Eu quero saber no que tu é boa. Que eu tenho certeza que lá no teu íntimo tu sabe no que tu é boa. Seja numa palavra, seja num trabalho, seja em algo que tu faz muito bem feito no teu trabalho, seja na maternidade. No que tu é boa? Para de só ver os teus defeitos, mulher. Para. Deu. Ai, eu tô no meu casulinho, tá ruim aqui, porque eu preciso melhorar isso, porque eu tô feia, porque eu... Deu. Parou. Sai disso. Tu é linda, tu é esforçada, porque toda mulher que é bonita, ela também é esforçada, porque ela se esforça pra dar conta do corpo, ela se esforça pra dar conta do cabelo, ela se esforça pra dar conta do filho, ela se esforça, então tu é esforçada sim. Pra dar conta dos teus horários, às vezes trabalha 12 horas, tu é esforçada sim. As pessoas também menosprezam as palavras. Ai, porque vai dizer que eu sou esforçada. É esforçada sim. Valorize as palavras, pare de banalizar essas... Ai, gente, as pessoas banalizaram as palavras. Agora tu não pode falar coach porque banalizaram coach. Daqui a pouco estão falando, ai, não pode falar mentor porque banalizaram mentor. Daí eles vão criando novas, não pode falar gratidão porque ficou... Aí eles banalizam as palavras que são palavras reais, que são palavras que transformam vidas, porque banalizaram, porque o mundo banalizou. Então pare de banalizar as suas próprias palavras e o seu próprio merecimento. Olha pra dentro de ti, valoriza tudo isso e para de achar que vão te criticar. Vão falar, ai, porque se eu fizer isso alguém vai falar. Ai, porque se eu fizer tal coisa, a minha família vai vir pra cima de mim. Pra tua vida. Tu tá ainda vivendo a vida da tua família? Tu tá ainda vivendo... Pausou aqui e deu uma queda de internet. Tu
tu tá ainda vivendo de acordo com aquilo que esperam de ti? Ou tu finalmente levantou e falou, agora é a hora da minha própria vida? Eu lembro claramente o dia que eu decidi, eu lembro como se fosse ontem, o dia que eu decidi que eu não ia mais viver o que a minha família de origem queria pra mim. Vocês sabem que eu falo muito em família de origem e família atual. A família de origem é nossos pais, irmãos, avós. E quando a gente sai da família dos nossos pais, a gente cria a nossa própria família, marido, namorado, enfim, nós temos a família de origem e a família atual. E eu lembro claramente no dia que eu decidi quebrar todas as raízes com a minha família de origem, que não foi após o casamento. Eu já estava até casada na época. Foi quando eu decidi que eu ia largar o CLT. Olha que inconsciente. Totalmente inconsciente. Eu estava presa, enraizada a um padrão familiar de que não era para eu empreender, que eu tinha que, não, Nayana, tu fez a faculdade, tu tem que se formar, viver daquela profissão pro resto da vida. E eu lembro quando eu levantei e falei, eu não vou mais viver uma vida infeliz. Eu tava tendo crise de ansiedade no trabalho que eu tinha, eu tava vivendo uma vida que eu não era feliz profissionalmente. Isso por conta de padrões enraizados da minha família. Eu levantei, eu tinha 29 anos, eu nunca vou esquecer. E eu falei, eu vou pedir demissão. Falei pra mim mesma, eu vou pedir demissão. Eu quero viver das vendas. E é isso que eu vou fazer. E essa decisão que eu tomei, que eu realmente falei assim, ó, é hoje. Foi um divisor de águas na minha vida. E talvez eu nem estaria aqui se eu ainda fosse bioquímica. Vocês me imaginam como farmacêutica bioquímica? Não, né? Foi um período muito bom, aprendi muito. A gente tem que honrar tudo que a gente viveu, aprendi muito, mas não faz parte mais de quem eu sou. Que foi aquilo que eu falei pra vocês. Será que vocês ainda estão presas em um trabalho que não faz mais sentido pra quem vocês são hoje? Seja porque te colocaram naquele trabalho, seja porque tu tá seguindo a carreira da tua família, seja porque te falaram que tu tinha que fazer aquilo e não faz mais sentido. Então tá na hora de tu se levantar e dizer, deu. E aqui eu não tô falando de ser inconsequente, de vou largar tudo, vou abandonar. Não. Houve um planejamento, quando eu decidi me levantar, eu falei, não, houve um planejamento e eu quero que você, primeiro, antes de fazer esse planejamento, que você decida. Independente da decisão que você quer tomar hoje, decida. Porque antes da atitude vem a decisão. Porque agir sem ter a decisão, aí sim, é agir pelo impulso. Porque a mulher, quando ela decide algo, gente, a mulher decidida, ninguém para. Ninguém para a mulher decidida. A mulher que olhou lá na frente, é naquilo que eu vou. O tempo que vai levar para eu chegar, eu não sei. Porque pode ser que eu passe por um deserto, pode ser que eu tenha que nadar por um rio, por um mar, pode ser que eu tenha que escalar, eu não sei, mas o meu ponto de chegada é aquele lá. A mulher que decide, ela enfrenta o que tiver que vir, porque ela decidiu. E o que você hoje não decidiu ainda na sua vida? E que você tá a um passo da decisão porque alguém tá te prendendo. A aceitação, e principalmente a aceitação dos outros. O que tá te prendendo hoje não é a sua decisão, é a aceitação dos outros. É o medo do que os outros vão pensar a teu respeito. É o medo do que os outros vão falar pra ti. E quando você sair dessa esfera do medo, da angústia, todos esses sentimentos ruins que minam a mulher que tu é, porque quando eu falo pra ti se levantar, é porque esses sentimentos, eles estão aqui, ó, tu tá aqui sentadinha e é como se tu estivesse olhando a aba do medo, a aba da angústia, a aba da depressão, a aba da baixa autoestima. E tu tá aqui embaixo olhando todos eles aqui em cima de ti. E tá na hora de tu se levantar, furar essa bolha e apagar eles todos. Só que isso só depende da tua decisão. Da decisão de tu fazer acontecer. E eu não sei qual é a decisão que você tem que tomar hoje. Não sei. E quando eu começo a falar, eu sempre falo, e eu tenho uma mentorada que ela fala que é o freestyle. Eu só vou deixando o negócio vir. Aí eu digo, por que eu tive que falar sobre decisão? Eu não sei, porque alguém precisava ouvir.
É alguém que tá aqui online comigo? É alguém que vai assistir depois no YouTube? É alguém que vai assistir na plataforma da Academia Gast? Eu não sei, mas alguém precisava ouvir que precisa tomar uma decisão hoje. E qual é a decisão que tu precisa tomar? É contar pra alguém alguma coisa? É agir algo que tu ainda tem uma certa incerteza? Qual é a decisão que tu precisa tomar? Ela tá muito mais próxima do que tu imagina. Ela tá a um passo do medo. A decisão, ela sempre tá a um passo do medo. Porque o medo, ele não pode nos paralisar. O medo, ele é prudente. Ele nos traz prudência, nos traz entendimento, nos traz precaução para aquilo que a gente quer. Mas o medo, ele não pode te paralisar. Tem que agir apesar do medo. E hoje eu quero que você, como eu falei, olha na frente do espelho, vai ser a tarefa de hoje, olhar na frente do espelho e o que tu faz de bom, responder pra ti mesma. Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. E não é uma coisa só, eu quero que vocês falem tudo aquilo que vocês são boas. E gente, vocês não fazem ideia como é difícil olhar na frente do espelho e falar isso pra ti mesma. Vocês vão se sentir incomodadas. Isso é muito comum do comportamento humano. Vocês vão se sentir incomodadas. Vocês vão se sentir estranhas falando contigo mesma. Tá, tô falando pra mim mesma. Sim, vai falar pra ti mesma. Porque se tu não falar, eu vou falar. Cadê o chinelo? Vai falar no que tu é boa sim. E eu quero que tu saiba no que tu é boa. Porque às vezes tu esqueceu. Então tu vai olhar na frente do espelho e vai dizer, eu sou boa nisso. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa profissional, eu sou uma boa amiga. E mais, se tu conseguir mais, eu quero detalhes. Eu sou boa em fazer um almoço gostoso. Eu sou boa em fazer o bolo preferido do meu filho. Eu sou boa em dar conta da minha rotina exaustiva. No que tu é boa? Todas nós somos boas em alguma coisa. E a gente não percebe, porque a gente é engolida pela nossa rotina, engolida pelas críticas, engolidas pelas autocríticas, principalmente pela autocrítica, excesso de autocrítica. Por que que tu tá aqui, ó? Tô andando e me autoflagelando. Não, eu tô indo, mas aqui, ó, mas não tô sendo boa o suficiente, não tô dando conta de tudo, e tá aqui na chibatada. Porque tu não conseguiu olhar na frente do espelho e falar pra ti mesma. Esse exercício é importantíssimo. E todas vocês vão fazer. Quando, como, de que forma, não sei. E quanto mais detalhes, quanto mais cheias daquilo que vocês realmente são boas, mais vocês vão se encher. Porque muitas pessoas, muitas mulheres precisam ouvir para se sentirem preenchidas. Não só mulheres, homens também. Pessoas principalmente que precisam de palavras de afirmação, como linguagem do amor. Elas precisam ouvir para serem validadas, para se sentirem que são especiais, se sentirem que são merecedoras. Então, o verbal é algo muito importante para essas pessoas que têm a fala como linguagem do amor. Por isso que é tão importante tu falar para ti mesmo essas palavras. Pra te não ficar esperando validação do outro. Porque o outro, ele não precisa te validar. Não precisa. Quem tá querendo essa validação é tu. O outro, ele não precisa te validar. Não é função dele. E assim como eu te pergunto, qual é a tua função na vida do outro? Porque tu tá esperando algo, tá esperando que alguém te veja. Nossa, meu marido não viu que eu fiz tudo isso dentro de casa. Nossa, meu marido não viu tudo que eu dei conta. Tá, mas eu vi tudo que eu dei conta. Eu vi tudo que eu fiz. Nossa, eu sou aquela palavra. Eu sou maravilhosa. Porque eu dei conta de muita coisa. E muita gente não daria conta do que eu dei. Mas você não precisa esperar o marido falar. Você não precisa esperar a tua mãe dizer, minha filha, tu é maravilhosa. Não, tu não precisa, mulher. Fala pra ti mesmo, se enxerga. Enxerga a tua capacidade. Enxerga a grandiosidade que tu tem dentro de ti. Para de esperar as pessoas te falarem. A partir do momento que você vê que tu não precisa ficar só ouvindo bajulação, porque muitas vezes é bajulação. Muitas vezes não é de fato aquilo que tu quer ouvir, tu só quer ser bajulada. E toda mulher gosta de ser agraciada, que é diferente de bajulação.
Porque a graça, quando a gente transmite a graça, a gente transmite de forma genuína, a gente agracia a vida daquela mulher. A bajulação é algo sem fundamento. É algo que tu quer falar só pra agradar. Só porque tu sente que a pessoa quer ouvir. Não. Quando tu agracia a vida de uma mulher, quando tu transmite palavras de amor pra vida dela, quando tu engrandece a vida dela naquele momento que ela tá mais precisando, que ela tá mais em dúvida, do nada, vem alguém e dá uma palavra e agracia a vida dela. É isso que tu tem que entender. Que tu não precisa ser validada pelos outros. Ser agraciada é muito bom, ser amada é muito bom. Mas não busque o teu amor próprio só através do amor dos outros. A mulher, quando ela está totalmente alinhada com o feminino dela, ela é primeiro muito amada por Deus e ela sente esse amor. E a partir do momento que ela sente esse amor vindo de cima, ela consegue também transmitir esse amor de forma totalmente natural e genuína. E ela consegue agraciar a vida de outras mulheres, de outras pessoas ao seu redor. Ela se torna uma mulher mais tranquila na sua fala, mais sábia também, porque ela está se edificando. Então seja essa mulher que não precisa do externo. Se fortifique em Deus, se fortifique na palavra. Se fortifique em você. Porque a mulher que ela é fortificada em si mesma, que ela tá ali presa, ó, enraizada, segura, porque a raiz ela prende, ela consegue crescer. Sem raízes presas e raízes fortes, essa mulher ela não consegue crescer. Porque vai vir um vento e ó, caiu. Então quando tu estiver bem enraizada, firme naquilo que tu é, naquele teu propósito, tu vai ver que tudo vai acontecer. Tu vai conseguir se levantar novamente. Talvez não seja o teu momento agora, e tá tudo bem. Todos nós temos os nossos momentos. Se esse é o momento do teu casulo, fica nele. Mas em algum momento alguém vai te tirar. Esteja pronta para sair. Não que não seja por ti mesma, mas esteja pronta a deixar alguém te tirar desse teu casulo. Fique pelo tempo necessário, mas quando alguém quiser te tirar, aceite. Porque essa pessoa enxerga a coisa que você não está enxergando. Essa pessoa enxerga uma grandiosidade que você não está enxergando. Então se permita sair disso. Se permita sair desse emaranhado de coisas que você não vê sentido e não sabe mais por que tá ali. Simplesmente se permita. Se permita ser guiada, se permita ser ajudada. Se permita receber. Sabe aquela mulher que ela tá toda hora servindo, toda hora fazendo alguma coisa, aquela Marta? Sabe aquela Marta que tá sempre servindo e não entende a Maria que escolheu a boa parte? Não seja a Marta. Seja a Marta nos momentos necessários e não exclua a opção da Maria. Seja a mulher que é Marta e Maria. Seja aquela que escolhe primeiramente a boa parte, em seguida o servir, o ajudar, mas não seja aquela que é 880. Olhe para dentro de você, quem você é hoje. Será que você está sendo Marta demais? E não tá sabendo nem receber? Aceite receber. E tem aquelas mulheres também que não aceitam nem receber o abraço, sabe? Não sei se vocês têm amigas, ou até mesmo vocês, que não são muito do toque físico. Eu sou muito do toque físico. Eu gosto de ficar abraçada nas amigas, namorado, família. Eu gosto de abraço, eu gosto de ficar pertinho, grudada. E tem amiga que não, né? Ela fica assim, ó, múmia. Tu vem, aí tu quer dar um abraço, assim, ela tá ali, ó. Que legal, um abraço. Muito de criação familiar, que tem pessoas que não conseguem receber muitos carinhos, mas muito também porque ela não sabe receber, ela só sabe dar. Ela tá lá fazendo tudo pra todo mundo. Ai, porque eu tô recebendo na minha casa, porque eu tô recebendo isso, porque... Ai, quando alguém quer dar alguma coisa, ela não sabe receber. Nossa, meu Deus, nunca fizeram isso pra mim. Nossa, é sempre eu que tô fazendo pelos outros, agora fizeram pra mim. Que maravilhoso. E ela fica, tipo, estátua, porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Igual um presente. Tem gente que não sabe receber presente, que já se sente em dívida. E eu vou falar pra vocês que eu passo muito isso com algumas mulheres que eu marco reuniões estratégicas de negócios e elas, às vezes,
não se sentem bem em receber. Eu digo, gente, mas primeiro, ninguém é obrigado a nada, mas é algo genuíno, é algo que está sendo te dado. Recebe, porque a mulher não tá sabendo receber nada, nada de nada, nenhum elogio. Porque a brusinha foi foi bem baratinha, bem velha essa aqui. Gente, recebe o elogio, ai, obrigada, realmente. Por sinal, eu tô com essa blusa linda hoje, né? Olha que linda. Aproveitando a oportunidade que era de uma das marcas que eu era representante, então eu tenho um carinho muito especial. Então, assim, saibam receber o elogio. Se sintam bem, independente do elogio, se é roupa, cabelo, se é por algo que tu serviu, se é por algo que tu fez. Se sinta feliz em receber e não em dívida e não em culpa. Tu é merecedora sim de receber. Se os teus pais inconscientemente não te ensinaram a tu receber, saiba que outras pessoas, Rinite, que vão aparecer na tua vida vão te ensinar a receber. E é através da vida dessas pessoas que tu vai aprender algo tão simples, tão singelo, mas que nunca te ensinaram, não por mal, mas porque eles não souberam como conduzir. Então se permita estar nesse movimento, se permita ser essa nova mulher, se permita se renovar em espírito, em alma, em corpo, em pensamentos, em mentalidade. Simplesmente se permita. E que o dia de hoje, essa manhã que nós ficamos aqui por alguns minutos, deu aí 40 minutos de live, que tenha feito muito sentido para você, que tenha tido alguma palavra que vai hoje fazer você refletir, seja porque você hoje vai chegar na frente do espelho e vai falar no que você é muito boa, seja porque hoje você, após a live, você decidiu que era só isso que faltava para sua vida, era tomar a decisão. Então, pelo menos alguma coisa hoje você vai levar para sua vida. Porque nada que acontece na nossa vida por acaso, nada é em vão, tudo tem um porquê. Basta a gente entender os sinais, entender os recados que nos são dados e aproveitar e conduzir a nossa vida da melhor forma. Então, muito obrigada a todas que vocês ficaram, a todas que ficaram aqui na live até o final. E a live vai ficar salva, como vocês sabem, para quem participa da Academia Gast. Então, estejam aqui na próxima terça-feira, 9h35. Eu mudei de 9h30 para 9h35 para eu ter uns minutos a mais entre o meu deslocamento da reunião do BNI para cá. E estaremos aqui toda semana. Eu também agora vou começar a fazer lives em outros momentos da semana. Acredito que na sexta-feira, para trazer um pouco mais de conteúdo sistêmico para vocês, um pouco mais com cronograma de temas a respeito do sistêmico, que é algo que eu sou apaixonada, vocês sabem, e é a raiz do meu trabalho, que é toda a nossa parte de reconexão com quem a gente é. E foi um momento muito gostoso, as palavras só fluíram. Eu só fui falando, gente, vocês sabem, eu não faço cronograma, eu não tenho cola desde a primeira live que eu fiz, tá? Eu não tenho cola, eu não tenho nada. Eu só vou falando, porque eu sei que vai fazer sentido para a vida de alguém, porque alguém vai precisar ouvir isso. Tá bom? Maravilhosas! Até a próxima live. Um grande beijo.